1 Reis 3,16. Porque aí a voz deles sai melhor, Porque sabe? não fica embaixo, né? Acho que eu inclinei um pouco. Tá, pode Primeiro. ir. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa. Então, nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deitou no meu seio, o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando-me pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, disse o rei, esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E outra vez diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o vivo é o meu. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse-lhe o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e daí a metade de uma e metade de outra. Mas a mulher cujo filho estava vivo falou ao rei: Porque o meu coração lhe esterneceu por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dá-me o menino vivo, e por nada nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divida-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Enquanto nesta manhã eu estava meditando nesta palavra, a primeira coisa que veio assim na minha cabeça foi assim, quem que a gente tem colocado dentro da casa da gente? Em quem a gente tem confiado alguns assuntos, a nossa casa? Em quem a gente tem colocado lá dentro? E aqui frisa, aqui no versículo 17, que fala assim, que só estavam as 2, não tinha mais ninguém. E eu fico pensando assim, eu fico imaginando as 2 lá, discutindo. Não, mas foi você. Gente, só tinha 2, se não foi eu, foi você. Uhum. Muitas vezes a gente quer justificar situações que não adianta tentar justificar, né? Aí isso veio... orando ao Senhor nesta manhã, eu falei: Jesus, como hoje em dia esta palavra está sendo verdadeira para nós, porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis, estão cada vez mais difíceis de você confiar nas pessoas, estão cada vez mais difícil você saber o que as pessoas estão pensando, não é verdade? Uhum. Tantos problemas psicológicos, tantos problemas de depressão, que muitas vezes às vezes a gente fala: Nossa, aquela pessoa não está bem da cabeça. Né? Então, assim, é muito... a primeira coisa que me veio a questão foi essa daqui, né? Porque naquela casa havia só aquelas 2 pessoas, então não adianta você, às vezes, querer justificar uma situação que não tem como justificar,
né? E ali, essa pessoa que eu não sei se uma já era amiga da outra, não sei se uma confiava na outra, porque para você morar com alguém, você também não vai morar assim, de repente, sem você saber confiar muitas vezes na pessoa para colocar dentro da sua casa. Isso aqui serve hoje para nós de um alerta, né? Acredito que serva hoje para nós de um alerta, em toda e qualquer situação. Né, qualquer pessoa que você vai abrindo a porta da sua casa, que você vai contando certos problemas, às vezes aquela pessoa está com mais problema que você e você ainda, né, quer conversar mais, achando que aquela pessoa vai poder te ajudar, mas aquela pessoa entende tudo distorcido e leva a situação para o lado diferente e acaba prejudicando cada vez mais. E é uma situação, sim, para a gente colocar na presença de Deus, isso daí. Hoje em dia é para a gente colocar isso na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, ó, que é um bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas hoje em dia nós temos que pedir discernimento de Deus, em relação a amizades, em relação a pessoas, não é verdade? Acredito eu que Deus tem colocado isso no meu coração nesta tarde. E também aqui fala que não tinha estranho nenhum na casa. De noite morreu. Mas, gente, uma pessoa que está dormindo com um filho recém-nascido, a gente ouve falar isso, pode acontecer isso. Uma coisa super que pode acontecer atualmente com qualquer pessoa. Ela virou por cima do bebê e matou o bebê. Então, ela tinha essa consciência. O inimigo aí já agiu na cabeça dela. Epa, peraí, eu vou tramei um negocinho aqui, ó, o diabinho agiu lá, de meia-noite. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa criança aqui. Eu vou trocar ela. Será que ela não pensou assim, meu Deus, ela não vai, acho que ela não vai perceber a dos crianças, era igual às das crianças. O primeiro, ela ia conhecer o filho, gente. O diabo cega, às vezes, a pessoa de uma forma. Nossa, esse é o ponto. O diabo cegou essa mulher, falou assim, esse nenenzinho é igual aquele, é carinho, o zoinho. Não é, sempre tem. Ela viu uma oportunidade de fazer uma desgraça na vida da outra, porque a vida dela já estava uma desgraça, né? Às vezes, por isso tem que tomar cuidado com a amizade, né? Exatamente. Sim, Camila, com certeza, porque ela falou assim, eu não vou querer ficar com esse neném morto, não, meu filho, eu vou depois, eu quero ver quem vai descobrir que eu fiz isso, eu não, como, você só tava as duas, gente, cadê a Fernanda para falar, meu pai? Fernanda incrementou. Gente, só tava as duas lá, e ela teve esse planinho fajuta do inimigo. Porque o inimigo, ele pensa que os planinhos dele tá tudo certinho, mas Deus já tá agindo lá do outro lado. A bicha levantou, minha filha, foi lá, meia-noite, a outra dormindo com o bebezinho. Catou devagar, gente, eu fico imaginando, catou devagarzinho. Meu Deus do céu. Pensou o inimigo fazendo isso com a gente? Você está vendo aí como que Deus... Olha, Deus, a gente tem que estar na presença de Deus. E o inimigo faz isso mesmo, né? Ele trabalha na surdina, pisando macio, te enganando. Verdade. E ela conseguiu tirar o bebê. Acho que quando ela conseguiu, ela falou, não acordou, deixa eu colocar um mortinho ali. Deixa eu tirar a benção dessa pessoa aqui, olha. Deixa eu colocar isso morto, deixa eu matar o projeto de Deus na vida dessa mulher aqui. Ela não é minha amiga, vamos tramar. Inveja. Gente, e ainda, olha o cabimento, ela voltou a deitar, porque ainda era meia-noite, ainda tinha metade da noite para dormir. Parou para pensar, ela matou o filho dela e ela volta a dormir, cara? Ela tá cheia, tá carregada, os bichos que carregam ela assim, ó. Para ela ver o filho morto e ela pegar e fazer isso. Gente, eu fiquei imaginando assim, pessoas frias de coração, frias de amor, já existia nessa época. Porque essa mulher era uma delas, gente. Essa mulher já era uma delas para fazer isso. Nossa. Gente. Eu já encontrei pessoa que tem prazer de fazer maldade. Já encontrei. Pra quê, né? E a gente está cercado, viu? Às vezes você está até com dó da pessoa e a pessoa está com ódio de você, tá saindo de costa para você com ódio e você não sabe. Aconteceu comigo.